Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Renata Curti, eu sou advogada e esse canal aqui tem um propósito muito claro: te ajudar em relação ao seu patrimônio, como preservar, como garantir que ele se perpetue ao longo dos anos. Eu dou dicas aqui tributárias, enfim. Se você tem interesse por esse assunto, fica comigo até o final, tá bom? E hoje eu quero tratar do assunto, na verdade, um dos assuntos prediletos meus aqui, hold familiar. E por que ele é predileto? Porque ele sim preserva o seu patrimônio e eu vou dar uma pincelada sobre isso hoje. Eu quero falar sobre o papel vital da hold familiar, porque às vezes a gente fala muito e às vezes a pessoa não consegue pegar a ideia central do que é uma hold familiar. Então eu acho que eu vou tentar fazer um vídeo bem explicativo, bem simples para você compreender a ideia sobre esse instituto, ok? Gente, a ideia principal é preservar o patrimônio e ter uma proteção financeira. Como assim? Olha só, a hold familiar, ela é uma estrutura legal que abriga e protege os ativos financeiros. Que ativos? Tudo que você considera importante, que tem um valor econômico agregado. Pode ser bens imóveis, pode ser bens móveis, pode ser investimento, pode ser uma obra de arte, pode ser qualquer coisa que você queira transmitir para seus herdeiros, aquilo que faz sentido para você que se perpetue no tempo. Mas tempo, quanto tempo? Na verdade, toda essa estrutura é um sistema. Esse sistema, ele vai chegar para os seus herdeiros. E aí os seus herdeiros, eles podem manter esse sistema para os seus filhos. E aí continuar diversas gerações. Isso vai depender de como os seus herdeiros vão se movimentar em relação a esse sistema. Se eles acharem por bem manter e continuar ativo, isso vai perpetuar por muitos e muitos anos. Muito bem, veja bem, os pais, eles normalmente concentram, os seus esforços em garantir o melhor para os seus filhos. Normal. Todo pai, todos os pais, eles querem dar uma proteção para os seus filhos em relação à proteção de bens, todo aquele sacrifício que eles fazem para constituir o patrimônio. Isso é muito bom, isso é saudável. Mas a gente tem que pensar também em uma proteção contra as adversidades econômicas, que eu não preciso nem explicar, e as adversidades legais. Nós estamos sim vivendo um momento de insegurança jurídica muito grande. Então a gente tem que usar as armas que a gente tem, as armas jurídicas, para constituir um sistema de preservação. Isso é muito comum em todas as civilizações, então não vai ser diferente aqui no Brasil. Veja bem, nós estamos num ambiente propício para um crescimento sustentável de um patrimônio ao longo de gerações. Então é a hold que ela vai te dar essa garantia de perpetuação. Por quê? Porque a gente está falando aqui em sucessão, inventário mesmo. A hold, ela tem a capacidade de evitar todo aquele aborrecimento de inventário. Então, a gente pensa aqui numa continuidade de um negócio e de investimentos que foram feitos no passado. Então, é um momento que os pais podem planejar uma transferência e um controle da propriedade para os seus filhos, sem passar pelo desgaste de um inventário que muitas das vezes, além de nos trazer aborrecimento, ele tem uma desvalorização do patrimônio. Você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de imposto do inventário, eu estou falando de cartório, eu estou falando até de honorários advocatícios, que é alto no inventário. Então, assim, é um momento de troca, É de uma tranquilidade por um aborrecimento da sua família no futuro. Sem falar aqui, gente, da otimização fiscal. Vou explicar. Toda essa estrutura, ela permite reduzir significativamente a carga tributária, porque é uma vantagem, como é que eu posso dizer assim, o Estado, qualquer Estado,
ele estimula a criação de empresas, porque é a empresa que gera a economia. Então, se você deixar um valor na sua pessoa física, não vai gerar emprego, não vai gerar a roda econômica. Agora, uma empresa, sim. Por isso que nós temos uma carga tributária menor para esse tipo de estrutura. Olha só, o que isso faz que aumente a eficiência do investimento e que preserva um maior valor do patrimônio ao longo dos anos. A gente faz muito essa comparação com o inventário, porque o inventário tem uma tendência em diminuir o patrimônio com esses gastos que a família tem que despender, não tem jeito. Já a holding familiar não, você vai ter um gasto que nem se compara a um inventário, mas ao longo do tempo esse gasto vai sendo diluído, você tem aquela tranquilidade da sucessão. Muito bem, gente. É muito saudável que você, quando eu digo você, família, separe os ativos da família, né, dos riscos, dos ativos pessoais. A gente recomenda sempre aqui para você não ter bens na sua pessoa física. E por quê? Porque é aquilo que a gente já sabe. Pessoa física morre, um dia a gente vai fazer a nossa passagem, né? Mas a pessoa jurídica vai ficar. Então, é muito saudável que essa pessoa jurídica, ela perpetue. Gente, essas eram minhas considerações. Acho que deu para você pegar a ideia central aqui da holding. Ficou alguma dúvida? Entre aqui no meu site ou nas redes sociais que eu também vou deixar aqui. E se pairar alguma dúvida, você sabe que você pode deixar aqui embaixo que eu respondo todas as suas dúvidas, ok? Gente, fico por aqui e até o próximo vídeo.